sua casa. Deus, isso nos mostra, isso é sinal que o Senhor tem nos dado vida, saúde para trabalhar, provisão, sustento, multiplicação. Obrigado, Espírito Santo, porque temos para dar, temos para emprestar e não tomar emprestado. Declaramos que é o Senhor quem cuida das nossas finanças. Declaramos que o fruto do nosso trabalho está guardado por Ti. O nosso emprego, a nossa empresa, o nosso negócio, Deus, está guardado por Ti. Em nome do Senhor Jesus, declaramos a multiplicação do Senhor sobre os nossos celeiros, sobre a nossa fazenda, sobre aquilo que cultivamos e plantamos. Em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Seu nome. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Quero chamar aqui... hoje não tem salinha, né? Tá ok. Então, nós estamos numa série chamada Vivendo Naturalmente o Sobrenatural. Vivendo Naturalmente o Sobrenatural. E nós falamos na semana passada sobre o tópico, o poder da oração específica. Quem estava aqui semana passada? Amém. Aprendemos muito juntos aqui, certo? E hoje nós teremos dentro do mesmo tema, Vivendo Naturalmente o Sobrenatural, o nosso tópico 2, que é o poder da oração específica, parte 2. Amém? Então, às vezes você não gosta disso, mas não se preocupe, é uma vez. Cutuca o irmão do seu lado e fala assim, hoje você não vai dormir e você vai receber tudo que será ministrado. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de poder ministrar em sua casa. Te peço que o Senhor possa usar os meus lábios. Deus, que eu não venha usar a palavra, mas que a palavra venha me usar, Espírito Santo de Deus. Que a tua palavra corte como espada de 2 gumes, literalmente, a minha vida, a vida de quem ouve. Que estejamos aqui, Deus, com os nossos corações abertos, com os nossos ouvidos atentos. Senhor Jesus, que sua palavra corte espírito, alma, juntas e medulas. Promova crescimento. Deus, nós precisamos do Teu crescimento, nós precisamos ser exortados, ensinados pela palavra, nós estamos aqui para sermos discipulados no conhecimento da Tua palavra. Nós sairemos daqui, Deus, melhores do que entramos. Nesta palavra nós depositamos a nossa fé e nós seremos transformados de dia, de glória em glória, até esse dia perfeito. Dê um glória a Deus com força, em nome de Jesus. Dê um glória a Deus com força em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Acorda, aleluia. Então, o poder da oração específica, parte 2. Na semana passada nós entendemos como é importante nós entendermos sobre a oração, conhecermos sobre esse tema. Um tema que Jesus praticava assiduamente. Ao ponto que os seus discípulos perguntaram a Jesus, mestre, nos ensina a orar. Porque eles entenderam que tudo que Jesus fazia, Ele fazia pela sua vida de oração constante, de intimidade com o Pai. E aí nós falamos na semana passada, para quem não estava aqui, que alguns poderiam perguntar, Davi, discordo disso. Eu acredito que Jesus fez porque Ele era Deus. E nós ensinamos que Ele não fez por Ele ser Deus, por mais que Ele era Deus. Ele, na sua carne, habitava aqui, e a palavra nos mostra que Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Então Ele era 100% Deus e era também 100% homem. Mas aquilo que Ele fez na condição de homem. Por isso que Ele orava, por isso que Ele buscava tanto. Então nós entendemos que nós precisamos aprender com Jesus, com a Bíblia, como orar, a importância de praticar algo que nos aproxima de Deus, algo que nos faz viver na plenitude do Espírito Santo. Amém? Então a primeira coisa, eu quero fazer uma citação de John Wesley, que diz o seguinte, uma oração vaga é preguiça espiritual, disfarçada de humildade. E logo após ele fazer uma abordagem sobre esse tema, ele faz uma outra citação que ele diz assim, uma oração vaga produz uma fé vaga. Uma fé vaga produz uma vida vaga. E uma vida vaga, por mais religiosa que pareça, por fora, para quem vê, não transforma nada. Amém? Então, uma oração vaga produz uma fé vaga, que produz uma vida vaga,
que não transforma ninguém, nem o seu ambiente. Então, por que nós vemos tantas pessoas orarem durante anos, buscando do Senhor transformação, pedindo bênçãos para a sua vida durante anos, mas nunca conseguiram apontar uma única resposta clara de Deus? Pessoas que oram de forma vaga, vivem sem respostas, porque nunca fazem pedidos que possam ser verificados como respondidos ou não. Então, nós entendemos, na semana passada, que especificidade não é falta de fé. Especificidade não é manipular a Deus, porque ninguém pode manipulá-lo. Especificidade não é querer colocar a Deus na sua forma de pensar, dentro daquilo que você vai necessariamente controlar ao Senhor Jesus. Mas orar de forma específica é a prova de que você realmente acredita que Deus pode agir de forma concreta, pontual, singular. E quem tem fé verdadeira não tem medo de pedir coisas específicas, por mais que elas possam ser negadas. Amém? Então quero ler com vocês Lucas 11, do 9 ao 10. Vamos ler aqui juntos? Lucas 11, do 9 ao 10, diz assim: Por isso eu digo, peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que pede, recebe. Ao mesmo tempo, o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Jesus, em outro momento, ele cita uma parábola entre a viúva e um juiz iníquo. E na parábola do juiz iníquo, nós percebemos que aquela viúva insistentemente pede para que ele olhe a sua causa, para que ele julgue a sua causa. E a palavra diz assim, que ele era iníquo, e nem sequer se importavam com os homens. Ou seja, uma pessoa ruim, uma pessoa que não tinha interesse legítimo no exercício da sua função. E ainda assim, por insistência, esse juiz julgou a causa daquela mulher. Quanto mais o nosso Deus que nos ama. Ali ele nos traz um princípio de orar, de persistir em oração, de buscar, como diz, de bater a porta, até que nós tenhamos atendido aquilo que temos apresentado em oração. Então, o que nós aprendemos com o princípio da oração específica é que uma flecha que sabe aonde vai, chega ao alvo. Uma flecha lançada ao léu, ao cair, cai em qualquer lugar. Então, quando você ora por sua casa, você ora como? Quando você ora por seus filhos, como que você ora? Quando você ora pelo seu marido, pela sua esposa, como você tem clamado? Deus, eu consagro minha vida do esposo, meu esposo ao Senhor. Oh, Deus, abençoa a vida da minha mulher. Como você tem orado pelos seus? Como você tem intercedido pelos dons do Espírito Santo? Como você tem buscado no seu ambiente de trabalho por aquilo que você deseja de crescimento? Aquilo que você tem por ambição? Como você tem orado pelos necessitados? Senhor, abençoa os necessitados? Assim, de forma vaga, pegando sua flecha e lançando sem direção? Que efeito você espera com isso? Então Deus se move em direção à fé que tem clareza. Escute, Deus se move em direção a uma fé que tem clareza. Então não pense que você receberá algo de Deus se você nem sequer se esforça em apresentar a Deus aquilo que você precisa de forma específica, pontual, profunda. Então o primeiro ponto que eu quero que você escreva, que você registre, escreva 5 pedidos de orações de maneiras específicas e apresente-as a Deus em oração por 60 dias. É um desafio que eu quero te fazer. Eu não quero que você ouça isso e você esqueça assim que sair da porta. Eu gostaria que você praticasse esse desafio. 5 pedidos específicos, 5 orações específicas. Não estou falando 10, não estou falando 9, 20, 5. E apresentar isso a Deus durante 60 dias. Ah, Davi, é porque tem alguma coisa no número 60? Não. Mas para você aprender a ser disciplinado na sua
apresentação de oração a Deus, naquilo que você busca, naquilo que você apresenta a Deus, naquilo que você de fato tem buscado perante o Senhor. Isso vai mostrar a você o quanto aquilo é importante ou não, o quanto você está disposto a pagar o preço da busca, o quanto você está disposto a pagar o preço da unção, o quanto você está disposto a realmente buscar aquilo que você está clamando. Aquela viúva clamou e foi insistentemente ao juiz. E você? O quanto você tem buscado aquilo que você diz a Deus tanto que você precisa? A mulher do fluxo de sangue, não foi isso, Rosimar? A palavra fala que ela foi espremida pela multidão, até que depois de muita dificuldade ela conseguiu tocar na orla a veste de Jesus, e ela foi curada. Tem pessoas que na hora que a multidão começa a espremer, ai, está difícil demais. Não, é porque talvez Deus não quer que eu chegue perto, e fica sem a sua cura. Aí alguns acreditam no determinismo, entende, Edson? Eu não sou curado porque Deus queria assim. Não, às vezes é porque você nunca buscou isso assiduamente. Você não nasceu pobre para morrer pobre. Você não nasceu torto para morrer torto. Você não nasceu doente para morrer doente. A sua vida pode tomar cursos diferentes de acordo com a sua fé. Porque a palavra diz que aquele que tem uma fé como um grão de mostarda, pequeno, ele pode dizer ao monte, mova daqui para colar. E esse monte tem que obedecer. É uma condição. Estão entendendo? Aleluia. Então, primeiro ponto, escreva 5 pedidos de orações de forma específica para apresentar a Deus durante 60 dias. Dentre esses 5 pedidos, dentro desses 5 temas de oração, eu quero te fazer uma recomendação. Primeiro, pelo menos um desses 5 pontos precisa ser a favor de outra pessoa. Pelo menos um dos 5. Senão, existe uma grande chance de você pegar esses 5 pontos, Roseli, e orar só para você. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus eu preciso assim, Deus assim, assado, Deus eu estou buscando isso. Mas quando nós entendemos que a cruz, ela tem até mesmo simbolicamente uma demonstração de verticalidade, nossa para com Deus, e de horizontalidade, nossa para com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu não posso amar só a mim, eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo. E a palavra fala a importância de orarmos uns pelos outros. A palavra fala sobre a importância de interceder pelo meu irmão. A palavra fala sobre a importância de pensar no corpo, que é a igreja. E quando você pensa no corpo, você precisa orar por aquele que faz parte do corpo. Então, abram comigo em Efésios 6, 18. Efésios 6, 17 e 18. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Próximo, quero que vocês leiam comigo 1 Timóteo 2, 1 e 2. Nós estamos fazendo aqui um estudo sobre o que a palavra nos ensina a respeito do poder da oração específica, daquilo que devemos entender sobre a nossa caminhada, a nossa jornada da fé. Então, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Quantos aqui têm feito ações de graças por uma pessoa sequer? Quantos aqui têm intercedido por alguém? Não por vários, por uma pessoa sequer. Um amigo. Um líder espiritual. Você intercede pelo seu pastor? Você intercede por alguém da sua família? Sua mãe? Seu filho? Uma pessoa que te ajudou? Uma pessoa que está em dificuldade? Uma pessoa que você conhece e está enferma? Uma pessoa que está passando por uma separação, um divórcio? Uma pessoa que precisa de uma resposta na sua vida profissional. E a palavra nos ensina, antes de tudo, gente, peço que se façam súplicas, orações, intercessões. Escute que a palavra não está falando oração rasa. Faça uma petição. Senhor, abençoe a vida dele. Não é isso. Eu vou repetir as palavras comigo. Pode ser, Keila? Súplicas. Súplica para você tem a cara de, me dá um copo d'água? Isso é uma súplica? Meu Deus, uma súplica
É alguém que está suplicando, pelo amor de Deus, atende a minha necessidade. Pelo amor de Deus, me dá um copo d'água. Você pode me ceder isso? Eu preciso dessa oportunidade. Abre essa porta para mim. Me concede, acredita. Olha, ouve, escuta. Orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Versículo 2. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Muitas pessoas, Nise, têm muito recurso, têm muito dinheiro, mas não têm uma vida tranquila e pacífica, porque ela trabalha só para si mesma. Ela esqueceu que aí tem um princípio espiritual. Quando você também faz pelo próximo, Deus faz por você. A paz que você não compra com o seu trabalho, só o Espírito Santo de Deus pode te dar. Então talvez você esteja enriquecendo, talvez você construiu grandes patrimônios, mas você não tem paz, porque a sua vida foi muito em cima de si mesmo. E você se esqueceu do próximo. Amém? Então, nós entendemos que nos 5 temas que nós iremos apresentar de forma específica, a primeira será em favor de outra pessoa. Amém? Registrou para você não esquecer? Segundo, pelo menos um desses 5 pontos precisa ser em busca de um dom espiritual. Amém? A palavra fala que o dom, ele serve ao corpo. O dom, ele edifica. Então, 1 Coríntios 12, 8 a 10, diz assim: tudo que nós falamos, nós trazemos à luz da palavra, porque aqui não tem achismo, aqui não tem o estudo de Galileu. É importante você saber o que diz Sócrates, é importante você estudar, sim, Aristóteles, é importante você conhecer o que dizem os filósofos, é muito bom você ler Dostoiévski, é muito bom você ler Nietzsche, entender pessoas que pensam diferente, mas a verdade sobre aquilo que defendemos se encontra na palavra. Todo o restante traz complementos, traz ensinamentos, traz novas formas de pensar, desenvolve a sua capacidade de decisão, o seu intelecto. Mas a sabedoria profunda e verdadeira se baseia na palavra de Deus. Então a gente fala, a gente abre as escrituras e a gente aprende com o que as escrituras dizem. Porque a escritura é viva, ela fala. Amém? Amém! Aleluia! Então, diz assim: a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito. A outro, poderes para realizar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A outro, variedade de línguas. A outro ainda, interpretação dessas línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui a cada um como quer. Entendeu, Rubens? Então, vamos explanar um pouco mais sobre isso. A palavra fala que nós devemos buscar os dons, e Ele diz: busque os melhores dons. Então, o que é uma palavra de sabedoria? É você ter a habilidade para aplicar o conhecimento da palavra. É você saber pegar a palavra, você saber pregar, você conseguir evangelizar, é você saber defender a razão da sua fé, é você trazer a palavra para alguém que está em um processo de ruptura, que seja financeira, e essa pessoa encontrar à luz da Bíblia a resposta para onde está a sua brecha, o seu buraco, a sua falha. É uma pessoa que está numa divisão da sua família e ela encontra na palavra onde está o erro. É uma pessoa que ela tem a sabedoria para chegar num amigo e falar assim: olha, talvez você está passando por isso hoje, porque você está falhando nessa área, se atente ao que a palavra diz, e essa pessoa corrige seus caminhos. É você ter a sabedoria para trazer a uma pessoa que não conhece a palavra, o ensinamento das Escrituras, e os olhos daquela pessoa ser iluminado, e ela vir ao arrependimento. Estão entendendo? Então é você ter a sabedoria como teve Salomão, diante do juízo de uma circunstância, ele soube como resolver. Chame as duas aqui. As duas que dizem ser mãe dessa criança: me traga uma espada, eu vou dividir ao meio, cada um vai ficar com uma parte. A mãe verdadeira se prontificou rapidamente, hein? Para, deixa com ela, entrega para ela, não tem problema. Eu contemplo de longe meu filho, mas você não vai tirar a vida dele. Vocês entendem? Então, essa é a palavra de sabedoria. Ao mesmo tempo, a palavra de conhecimento, que é a revelação circunstancial. É uma pessoa que está passando um determinado tumor e você chega nessa pessoa e fala assim: olha, eu vi isso assim, tal forma, Deus me mostrou, Deus me revelou isso em você. Eu convivi com uma pessoa, chamava Gisela.
ela tinha uma pessoa católica, muito temente a Deus, mas no conhecimento que ela tinha ali dentro do catolicismo, ela tinha muito forte a palavra de conhecimento. Ela falou assim: Davi, eu pedi a Deus para tirar isso de mim. Certa vez eu estava no supermercado e eu olhei para a pessoa e eu vi dentro dela algo como se fosse um tumor crescendo e gerando dor naquela pessoa, mas eu parei, eu não queria ver, mas eu estava vendo aquilo, e eu via dor, e eu via sofrimento. Mas, ao mesmo tempo que eu vi isso, o Espírito Santo falou comigo: eu quero curá-la e eu vou curá-la. Só que eu não fiquei em paz enquanto eu não cheguei naquela pessoa que eu nunca vi na minha vida e falei assim: olha, a senhora está com algum problema de saúde? Aí a pessoa olhou para ela e falou assim: hã? Ela falou assim: é porque eu vi uma coisa assim no seu estômago, uma coisa crescendo, como se fosse uma mulher. Falou assim: eu fui diagnosticado com câncer semana passada. Aí ela falou assim: olha, Deus vai te curar. E essa pessoa se agarra à fé, palavra de conhecimento. Consegue entender? Então, quantas e quantas histórias eu conheço de palavras de conhecimento. Teve uma vez que eu estava aqui no louvor, e aí eu estava na bateria, e o Espírito Santo de Deus falou comigo claramente uma situação sobre alguém. Eu cheguei e falei com aquela pessoa começou a se derramar, e eu me resisti ao falar, porque eu falei: isso é coisa da minha cabeça. Mas estava tão forte dentro de mim que eu precisei chegar e falar. E quando eu falei, aquela pessoa começou a chorar, e aquilo já foi o testificar para mim. Na hora que ela falou: Davi, eu vindo para cá, eu estava trazendo justamente isso diante de Deus, essa circunstância na minha vida. Ninguém sabia disso, como que você me fala isso agora? Palavra de conhecimento. Amém? Aleluia. Então, eu já trouxe aqui algumas vezes, né, uma oração que eu fiz, e, enfim, são vários exemplos de pessoas que eu conheço da minha vida, e eu acredito de pessoas que vocês também conhecem. A palavra fala sobre a medida da fé, né, que também ele traz aqui sobre o mesmo espírito. Então, alguns, eles trabalham mais no exercício da sua fé do que outros, e eles exercem isso ativamente. Outros se acovardam e não falam e se escondem. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava conversando com um empresário na semana passada, muito cheio de várias situações que ele cuida no dia a dia dele, e eu chamei ele e falei: não preciso de você aqui para tal situação. Ele falou assim: Davi, eu não posso. Quinta-feira, 10 horas da manhã, horário de trabalho. Sabe o que ele me falou? Eu vou estar no presídio, pregando, levando a mensagem. Porque na fé que ele exerce, na medida de fé que ele decidiu, porque todos nós temos a fé de Cristo, mas que ele decidiu operar, ele precisa ir, porque ele sabe que quando ele for, pode ser a pior pessoa que está diante dele, diante da palavra, pode haver transformação, arrependimento, conversão, mudança, restauração, regeneração. Amém? Aleluia, aleluia. Por isso nós precisamos buscar especificamente os dons. E aqui nós estamos falando sobre cada um deles, porque se nós estamos falando de especificidade, eu preciso te especificar cada um desses dons. Para você não pedir um, entendendo ser o outro. Então a palavra fala sobre os dons de curar. Tem pessoas que naturalmente começam a fluir nesse dom, e outras que almejam esse dom. Ambos devem buscar para que tenham ainda maior alcance no exercício do seu ministério. Então, o dom de cura é a capacidade de você ver um paralítico e dar a ordem a ele: levante-se agora, em nome de Jesus. Todos nós podemos operar no dom de cura. Busque os melhores dons. Então, se você deseja esse dom, comece a pedir especificamente ao Senhor Jesus: Espírito Santo, eu quero de Ti o dom de cura. Eu não quero para que eu venha me vangloriar com as realizações que serão feitas. Eu não estou buscando para que eu seja aclamado e ao mesmo tempo para que eu fique famoso. Eu quero para que haja edificação, Senhor. Eu quero para que eu veja a alegria de uma mulher que está no leito de morte, com seus filhos novos, possa ser restaurada, possa ser curada do seu câncer. De um homem que está saindo da sua casa, deixando seus filhos, ó Deus, ali talvez por uma situação de saúde, está se despedindo porque foi diagnosticado com alguma enfermidade mortal, possa se levantar daquele leito e possa cuidar da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Então, meu irmão, comece a orar especificamente por aqueles dons. Senhor Jesus, eu quero poder tocar num cego e dizer: abra os seus olhos agora.
Amém? Então, nós precisamos buscar isso ativamente. A palavra fala sobre a operação de milagres, obras que ultrapassam as leis naturais, seja o crescimento de um braço, seja o crescimento de um membro que não está ali, seja a materialização de algo físico, queira você acreditar ou não. A sua fé, se você a usa na plenitude, você acredita. Se você a limita, você é limitado por você mesmo. Sabe o que eu digo? Que eu acredito piamente, Clélia, que o mesmo Deus que criou Jonas e o peixe, fez peixe engolir Jonas, mas poderia fazer Jonas engolir o peixe, independente do tamanho dele. Eu não sei se você crê nessa medida, eu creio sim. Eu creio sim. Conheço pessoas que já oraram e já tiveram materialização de dinheiro na sua frente. Só que nem sempre a gente compartilha, porque as pessoas costumam ser céticas. Mas o seu ceticismo não limita a nossa mensagem. Amém? E aqui nós combatemos o ceticismo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é poder. A palavra de Deus, ela não está limitada ao racionalismo humano. Amém? Quantos creem na materialização de qualquer coisa? Amém? O mesmo Deus que pode materializar um câncer que estava ali, um tumor e desaparecer, Ele pode fazer materializar qualquer coisa na esfera física. Então, a palavra fala sobre a profecia. Aí muitos pensam, sensacionistas, mas não existe mais profetas. Não, existe a profecia e existe o exercício, o ministério, pessoas que operam no ministério profético. Tem um pastor muito famoso pelo seu grande alcance, Chris Vallotton, da Bethel Church, que ele tem em sua vida um chamado, o exercício do ministério profético. E ele se tornou famoso, sabe por quê? Porque foi inevitável falar do seu nome. Ele começou a ser tão usado com autoridades dos Estados Unidos, deputados, senadores, prefeitos, presidentes, de forma tão pontual, que ele começou a ganhar uma grande fama. Não porque ele buscou. Ele disse que ele estava numa reunião na Câmara, num lugar nos Estados Unidos, e ele falou que ele estava ministrando para algumas mulheres, e logo depois ele foi chamado como convidado de honra ali para estar sentado, participando de algumas reuniões. Eu não lembro exatamente qual era o nome dessa reunião, mas enfim, de líderes do governo americano. Ao chegar nessa reunião, ele chegou quase no final, literalmente no final. E quando ele chegou, já estava todo mundo se cumprimentando. Oi, como é que está? Prazer. E aí diz que quando ele viu a mulher de um grande governador dos Estados Unidos, Deus falou com ele claramente e mostrou para ela uma espada na barriga dessa mulher. E ele diz que ele parou e ele começou, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou falar com essa mulher? Eu nem conheço ela. E aí, o mais interessante é que ele foi cumprimentar aquele casal, pensando, como que eu vou falar com ela? Porque eu vejo uma espada na barriga dela. E aí, ele chegou, cumprimentou a esposa dessa mulher, acho que era um senador dos Estados Unidos, e cumprimentou essa mulher. No que ele cumprimentou essa mulher, ele falou assim, sorry, eu preciso te perguntar uma coisa. Você tem uma espada na sua barriga? Aí diz que essa mulher e o esposo dela olharam para ela, um senador e a sua esposa olharam para ele, tipo assim, hã? Cara, louco. Aí ela falou assim, eu não entendi. Aí ele falou assim, me desculpa, mas eu vejo uma espada na sua barriga, que te gera muita dor. E há muito tempo você está buscando tirar essa espada de dentro de você, mas você não consegue. Você já passou em médicos, você foi em diferentes nações buscando os melhores médicos de cada nação, mas você não encontra cura. Essa mulher começou a se derramar, chorar, copiosamente. Aí ela falou assim, há alguns meses, há 8 meses, eu tenho buscado os melhores médicos, e em países na América do Sul, América Central, aqui nos Estados Unidos, para encontrar cura, e nenhum médico descobre que eu tenho uma forte dor na região aqui do meu estômago, eu não sei o que é, e eu às vezes não consigo levantar, eu não me aguento de dor. Olha que loucura. Aí ele falou assim, você crê que o Espírito Santo de Deus ele pode te curar agora? Porque o que ele me falou é que ele quer tirar essa espada de você. E ela falou assim, eu creio. Aí ele falou assim, então pega a sua mão aqui.
E ele junto com ela fez esse ato de tirar essa espada. Ela caiu desmaiada. Eles ligaram para o 911 nos Estados Unidos, chamaram os bombeiros, entendeu? Apesar de já estar no lugar, chamaram a segurança ali local, porque ela caiu desmaiada na hora. E aí, na hora que eles queriam levar essa mulher para a ambulância, ficou, não, leva ela. E ao mesmo tempo, o pessoal, sem entender, aglutinaram aquelas pessoas todas ao redor dele. E depois, mais ou menos de 11 minutos, essa mulher se levanta, sem dor nenhuma. E falando assim, eu tenho certeza que eu fui curada, eu não sinto mais nada. Sabe o que aconteceu? Ele foi convidado para ir no restaurante, John, depois dessa reunião com esses deputados, e todo mundo ficou assim, uau, o que é isso? Quem é esse homem? O que está acontecendo? E aí, quando ele foi para o elevador, começou Deus a mostrar coisas para ele, até que ele sentaram no restaurante. Aí, na hora que ele sentou na mesa, com alguns deputados, enfim, ele virou para uma mulher e falou assim, olha, I'm sorry, eu preciso te falar isso. Eu vejo uma etiqueta na sua testa. Aí ela, uma etiqueta? Ele falou assim, e nessa etiqueta está dizendo abandonada. E essa mulher começou a chorar. Aí essa mulher abriu a boca. O meu esposo me abandonou tem 2 semanas. E falou que nunca mais ia voltar. O meu pai me abandonou quando eu tinha não sei quantos anos de idade. E nunca mais voltou para casa. Eu me sinto rejeitado, me sinto abandonado. E ele orou por aquela mulher, ela foi liberta. E gente, começou a ser uma sequência de pessoas. E aí não teve como. Ele começou a ser chamado para vários lugares dos Estados Unidos. Um ofício, um ministério profético. Consegue entender? Amém? Então nós precisamos buscar o dom de profecia. Ele transmite uma mensagem inspirada por Deus de exortação, edificação, consolação e produz direcionamento. Às vezes está buscando uma mensagem, uma direção de Deus, uma confirmação de algo que Deus te mostrou. Aí vem uma pessoa que tem esse ofício, ou que opera nesse dom, e ela te traz um direcionamento. Ao mesmo tempo, variedade de línguas, são as línguas espirituais. Quem ora pelo Espírito Santo de Deus, não ora através de si mesmo. Então a palavra fala sobre a variedade de línguas. E nos dons espirituais de línguas, existem 2 tipos de línguas. A língua dos anjos, como se diz, e a variedade de línguas também em outros idiomas. Como a palavra fala, que no tempo da igreja primitiva, eles ouviam cada um em sua própria língua. Ao mesmo tempo, interpretação de línguas, que é a habilidade para compreender e traduzir a língua falada para o entendimento e o direcionamento da igreja. Então alguém está orando em línguas e você tem a interpretação. Gente, isso é maravilhoso. A primeira vez que eu vi isso acontecer, eu fiquei maravilhado. E a gente estava num retiro de jovens, uma das pessoas era meu primo e a outra pessoa era uma pessoa que meu primo nem conhecia. Meu primo estava sentado na bateria, Gabriel, e eu não lembro quem começou a orar em línguas, acho que foi até o pastor Rogerinho, que hoje está com a gente novamente. E meu primo começou a traduzir tudo que ele estava falando em línguas. Até que meu primo caiu do banco e teve uma experiência muito forte com Deus. E todo mundo foi edificado por aquele momento, pela mensagem que o Espírito Santo de Deus estava trazendo. Nós precisamos buscar os dons espirituais. Amém? Então, o primeiro ponto é que nós precisamos de trazer a oração específica. E nós vamos escolher 5 temas para a gente buscar perante o Senhor Jesus. Um desses pontos, o primeiro observação, é que um desses pedidos, um desses temas, precisa ser em favor de outra pessoa. A segunda observação, é que um desses pontos precisa ser na busca de um dom espiritual. E não vai ser todos não, você vai buscar um especificamente. Amém? E terceira observação, pelo menos um desses 5, José Edson, tem que ser em busca de um fruto do Espírito Santo na sua vida. Sabe o que a palavra diz em Gálatas 5, 22, 23? Eu vou ler primeiro Mateus 12, 33. Mateus 12, 33, depois nós vamos para Gálatas. Uma árvore boa dá o quê? Uma árvore boa dá bons frutos, frutos bons. E uma árvore ruim dá frutos maus, pois uma árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Uma vida de um cristão maduro também se discerne pelos frutos que ele dá. Tem muitos cristãos dando maus frutos. Muitos cristãos dando maus frutos. Mau testemunho.
Quantos cristãos no negócio, se tem oportunidade de passar um pouquinho a perna de alguém, pegar um pouco mais do que ele é devido, ele faz? Hein? Quantos? Quantos cristãos ainda operam na mentira? Quantos cristãos ainda operam na falsidade? Quantos cristãos dentro de casa são terríveis com seus filhos, com seus pais? Eu conheço algumas pessoas que eu conhecia aqui na igreja e conheci dentro de casa, e quando a gente entendia como que essa pessoa era com seu pai dentro de casa, com sua mãe, a gente falava assim: você tem noção do que você está fazendo? Você tem noção do que você está fazendo com seu pai, com sua mãe? Por mais ordinário que talvez seu pai ou sua mãe foi com você, você tem certeza que você quer proceder dessa forma? Isso tem consequência, meu irmão. A pessoa xingava o pai de tudo quanto é nome que vocês imaginar, gente. Um desrespeito com a mãe, ao ponto de chamar a mãe de vaga. Consegue compreender? Ao mesmo tempo, quantos dentro de casa são terríveis com sua esposa? Extremamente grosseiros, brutos, sem paciência. Quantos? Quantos? Quantas mulheres são extremamente como goteiras dentro da sua casa? O tempo inteiro ficam o quê? Reclamando, murmurando. Algumas como Jezabel, cristãs, mas que não foram ainda o quê? Transformadas. Cristãos, gente. Não acha que todo cristão já amadureceu, não. Tem muito cristão que precisa dar frutos. Gente, eu estou falando de cristão, não estou falando de quem está no mundo. Quem está ali fora, sem conhecer a palavra, essa pessoa ainda precisa ser transformada, gente. Então pense em você, Edson. Pense em você, Roseli. Pense em você, Rosilane. Davi, olhe para si mesmo. Sônia, Nise, Nídia, Gisele, Gislaine, cada um de nós, pense em você mesmo. Olhe para si, John. Letícia, comece a se avaliar. Roseli. Sabe por quê? A palavra fala assim, que até mesmo aqueles que são na igreja, diáconos, presbíteros, pastores, eles precisam ser pessoas de bom testemunho. Sabe o que nós estávamos conversando? Nós vamos chamar cada um que exerce algum cargo de liderança aqui na igreja, e nós vamos perguntar à esposa e ao esposo: como que essa pessoa está dentro de casa com você? Não porque a gente está buscando perfeição, mas porque a gente está buscando verdade. Verdade. Se você está sentado no banco, só ouve e volta da casa e faz do mesmo jeito, meu irmão, aqui você vai ser repreendido. Aqui você vai ser repreendido, porque eu não vou pagar por omissão. Eu não vou pagar pelo preço da omissão. Eu não vou ser um homem bom, um bom pastor que deixou de falar para preservar um irmão na igreja. Eu não vou falar, eu não vou fazer isso. Nós entendemos o pecado de Eli, foi omisso. Um homem bom, íntegro, omisso. Eu não vou cair nesse erro. Já vivi nele, não vou cair. Minha esposa está ali. Todos têm a liberdade de chegar e perguntar. Constantemente nós precisamos fazer uma autoavaliação sobre nós mesmos. Então todos que exercem algum cargo aqui na igreja, nós vamos sentar, a esposa com a esposa, e nós vamos perguntar: como que ele tem sido? Mas nós vamos querer a verdade, porque se a pessoa teve uma situação assim, não é disso que a gente está falando. A gente está falando do dia a dia. A gente está falando do seu proceder. Extremamente grosso com a sua esposa, é extremamente estúpido há vários anos, há muito tempo. Meu irmão, está na hora de mudar. Meu irmão, está na hora de ser trabalhado. Meu irmão, está na hora de você colocar isso aqui diante da luz da palavra e começar a buscar isso aqui em oração. Larga esse cargo aqui. Mas como é que a gente vai ficar sem? Não tem problema, a igreja do Senhor não precisa de ninguém. Se ele quiser tocar isso aqui sozinho, meu irmão, você vai ouvir esse violão tocando sozinho, não é isso? Você vai ouvir aquelas baquetas batendo ali sozinho, ou sem nenhum instrumento, a gente vai estar louvando aqui, ou que seja no ofício pastoral, vai se levantar um outro pastor se eu estivesse aqui em descrédito, ou sem reputação, ou sem condição de pregar. Então, os frutos do Espírito dizem sobre a sua maturidade. Como você, mulher, tem sido com seu esposo? Como você, marido, tem sido com a sua mulher? E nós queremos te dar a liberdade, aqui na igreja. Vem e traga a luz. Não para qualquer um, mas para ser tratado. Amém? Amém?
Glória a Deus. Aleluia. A palavra diz em Gálatas 5, 22 a 23, diz assim. Gálatas 5, 22 a 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Volta, por favor. Então, quando você buscar nesses 5 pontos, um tem que ser por esse fruto do Espírito. Entendeu, Roseli? Certo, Rosilane? Então, um tem que ser, Senhor, eu preciso ser mais paciente. Eu tenho sido impaciente com a minha mulher. Eu tenho sido impaciente com meu filho. Não tenho paciência com aquele adolescente. Senhor Jesus, eu busco ao Senhor pela paciência dentro de casa. Toda vez que minha mulher chega perguntando a mesma coisa, eu não aguento, eu grito com ela, eu falo até palavrão se eu quiser, eu coloco as mãos. Eu não sei como é, mas você precisa ser específico. Deus, eu estou orando por essa paciência. Não é a paciência com os meus amigos, que eu sou super paciente. Não é a paciência nos meus negócios, com quem está me dando dinheiro. É a paciência dentro da minha casa, Senhor, eu preciso. Alguns precisam da alegria. São pessoas extremamente melancólicas, entristecidas. Você precisa de alegria. Você chega em casa, às vezes está lá aquela pessoa com aquela cara fechada, emburrado. Gente, você precisa de frutificar no Espírito. Senhor Jesus, eu tenho sido extremamente desgostoso da vida. Eu não consigo sorrir. Eu não vejo motivo para me alegrar. As coisas estão difíceis demais. Tem, Denise? Sabe o que você precisa? Leveza. Buscar do Espírito Santo alegria. Senhor, eu busco do Senhor alegria. Eu não tenho encontrado alegria. Me ajuda, Senhor Jesus. Eu tenho sido um carrancudo, uma carrancuda. Eu tenho sido uma cara fechada. Eu tenho sorrido com sorriso. Eu tenho aberto meu sorriso com falsidade para quando eu olho para alguém. Senhor Jesus, me ajuda. Eu estou buscando esse fruto do Espírito. A tua palavra fala que o reino de Deus, ele tem alguns sinais. Ele se concretiza também por alegria, paz, gozo no Espírito Santo, justiça, paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Então, você vai começar a buscar. É a bondade que você precisa? Você não é uma pessoa boa, você é ruim. Meu irmão, está tudo bem. Todos nós somos maus por natureza. Só está errado você continuar assim. Então, se você é ruim, comece a buscar Deus. Eu sou uma pessoa ruim. Eu sou uma pessoa amarga. Eu sou uma pessoa dura demais dentro da minha casa. Senhor Jesus, eu não consigo nem ser carinhoso com a minha mulher, nem passar a mão nela. Tem mulher que já perdeu o desejo pelo homem. Senhor Jesus, já perdi até o desejo, ou um pelo outro. Senhor Jesus, renova em mim, que seja o desejo sexual com a minha esposa, com a minha mulher, com o meu marido. Você está entendendo? Abra a sua boca, traga a luz. Mas busca especificamente. Você precisa ser transformado, meu irmão. Você não está aqui para vir na igreja, sentar, ouvir e sair do jeito que você entrou. Você vai ser transformado pela palavra de Deus. Nós seremos transformados. Nós seremos uma congregação que nós seremos luz para essa nação. Nós seremos luz dentro da nossa casa. Nós desfrutaremos desse fruto do Espírito. Quando você começa a frutificar assim, Edson, você ganha com isso. A vida se torna prazerosa. Então, falamos dos 5 pontos que você vai orar de forma específica. A primeira, qual é? Orar em favor de outra pessoa. A segunda, o segundo ponto? Pelos dons, obrigado. O terceiro? Por um fruto do Espírito. Não ora por vários, não, escolhe um. Entendeu? Tem pessoa que precisa de uns 4 de uma vez. Pega um. E os outros 2, você mesmo decide. Amém? Glória a Deus. Então, o segundo ponto. Nós falamos do primeiro, oração específica, com 5 temas, e com essas observações. O segundo ponto é, tenha disciplina de um horário fixo de oração. Eu vou repetir. Tenha disciplina de um horário fixo de oração. Por que para falar com um governador, você tem que marcar horário? Por que para falar com um deputado, você tem que chegar no horário marcado? Para falar com o seu chefe na empresa, para falar com alguma outra pessoa, você tem que marcar um horário. Mas com o Senhor, é qualquer horário. Claro que é. O problema é que normalmente você oferece a Ele o seu pior horário. Não na nossa igreja. Mas normalmente você oferece a Ele o seu horário que você está mais cansado, indisposto. Não é isso? Com sono. Ai, Jesus! O Senhor conhece meu coração. Não é verdade?
Então, qual será o seu horário de oração? Aí, se você me disser assim, Nídia, vai ser de manhã, está errado. Quando você casou, você fez isso? Eu vou casar de manhã. Não, você marcou um horário. Vai ser que horas? Vai ser 6 horas da manhã, Keila? Ah, não, 6 é cedo para mim. Vai ser 7. Vai ser meio-dia. Eu não sei, mas você precisa ter um horário fixo, porque aquilo que você não agenda de forma a se comprometer diariamente, você costuma deixar de lado, você costuma fazer somente quando dá, você costuma adiar, você costuma protelar, e você costuma dar desculpa. Então nós vamos começar a praticar assim na nossa igreja. Nós teremos horários fixos, agenda com o nosso Deus. Não quer dizer que Ele só vai te ouvir aquele horário, mas aquele é seu horário com Ele de buscar profundamente. Então, dentro disso, você precisa entender, separe suas orações em estruturas ou roteiros. Ah, Davi, eu vou começar a ficar muito enrijecido. Não. Por exemplo, determinados dias para os necessitados e os que estão longe de Deus, você vai começar a orar por essas pessoas. Num outro dia, você vai orar, por exemplo, pela sua própria santificação, seu crescimento, pelos dons e pelo fruto do Espírito. No outro dia, você vai orar pelos pedidos a mais que você tem, aleatórios. No outro, você vai orar intercedendo por pessoas. 4 diferentes, 3 diferentes, e você vai sempre intercalar entre eles. No mesmo horário, orando especificamente. Então, alguém pode dizer assim, Davi, isso vai ficar mecânico. Isso vai me deixar como se fosse uma formazinha na fé. Mas isso não é verdade, sabe por quê? A disciplina não mata a espontaneidade, mas ela cria o solo fértil onde a espontaneidade floresce. Eu vou te dar um exemplo, e quem é músico vai entender. Um músico que treina muita escala, ele fica limitado só na escala que ele está treinando, ou ele começa a ter uma capacidade de florear e improvisar da forma que ele quer, John? Começa a trabalhar a mesma escala, várias vezes. Meu amigo, daqui a pouco você está dançando na guitarra, no violão, no baixo. A mesma forma na bateria, tem um exercício chamado paradídales, é um rudimento. Você treina ali um exercício, um rudimento, você fica lá várias vezes. Quantas vezes eu assistindo Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco, nossa, minha mãe ouviu falar isso aqui, né? E eu ali sentado com a borracha na minha frente, treinando paradídales e tal, parecia uma coisa mecânica. Gente, quando eu sentava na bateria, de repente, eu estava fazendo passagens em paradídales, ou eu estava tocando em paradídales, tocando samba em paradídales. Você começa a ter capacidade de improvisação, porque a disciplina, ela não te limita, ela floresce, ela te dá a capacidade de florescer na espontaneidade. Então, atletas praticam isso, músicos praticam isso, pessoas de alta performance em qualquer área da vida praticam isso. Então, o grande problema da oração moderna é que ela é totalmente reativa. Nós oramos quando estamos em crises, nós oramos somente quando precisamos, nós oramos somente quando sentimos vontade, nós oramos somente quando lembramos, ou então somente quando estamos na igreja. E, na realidade, o resultado de uma vida espiritual reativa é que ela é como uma onda do mar. Ela sobe, ela desce como a maré. Ela é completamente dependente das circunstâncias externas. E sabe qual é o problema disso? Que esse tipo de oração é necessária sim, não é isso, João? Você também tem que orar nesses momentos. Mas ela é insuficiente. Você pode até resolver alguns momentos da sua vida sim, mas é insuficiente para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. É insuficiente para que você viva na plenitude daquilo que Deus tem para você. É como um exército que só se prepara quando está sob ataque. Você perde antes mesmo de começar. Então nós precisamos de um horário específico. Nós vamos praticar isso na nossa vida. Quantos vão praticar verdadeiramente? Digam amém com força, não é de qualquer jeito. Amém. Aleluia. O Senhor viu, hein? Se falou amém, tem que se comprometer. E para nós finalizarmos, você não consegue interceder profundamente por sua família. Você não consegue interceder profundamente por seus filhos, por seus negócios, enquanto o seu telefone está na sua mão e o sono está pesado nos seus olhos. Você tem pedidos específicos que exigem atenção específica.
Você precisa de mais do que um espaço apenas que sobrou no seu dia. Você não consegue orar de forma profunda. Escuta isso que eu vou falar, isso é muito importante. Você não consegue orar de forma profunda por seu caráter, no processo do seu aperfeiçoamento, pensando naquilo que você precisa fazer enquanto está orando, bocejando. Mudança de caráter exige busca profunda. Mudança de caráter exige busca profunda. Mudança de caráter exige busca profunda. Eu sei o que é isso. Eu sei quantas coisas no meu caráter eu consegui vencer, ser transformado, porque eu busquei assiduamente, porque o meu caráter era eu. E eu só consegui ser transformado não porque eu sou o cara. O livro de autoajuda ajudou em muita coisa, mas quem me transformou foi uma busca genuína, incessante, diante do Senhor. Eu já falei de como eu era brigão, parte do meu caráter, reativo, brigão, não aguentava desaforo, aquela bobagem. Quem me mudou, gente, foi o Senhor, foi o Espírito Santo. Eu busquei profundamente. Eu falei, Deus me ajuda. Gente, mas eu busquei profundamente, eu busquei. Então você precisa defender esse horário, essa agenda com Deus, no mínimo com a mesma seriedade que você defende as suas reuniões mais importantes. É uma reunião para fechar um negócio de R$1 milhão, de 20 mil, você se prepara, você perfuma, você coloca o relógio com antecedência, você sai mais cedo. Meu irmão, quanto mais o seu compromisso com o Rei dos Reis, aquele que conhece o seu futuro, aquele que te formou no ventre da sua mãe, aquele que tem o seu propósito muito bem claro e definido e pode te apresentar para a sua vida ser plena. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Então, se você não tem tempo para orar, você está ocupado demais. E se você está ocupado demais para orar, você está trabalhando com suas próprias forças. E eu preciso te dizer uma verdade. Suas forças, suas próprias forças, são limitadas demais. Experimente, eu quero te convidar a viver na dependência do poder e do agir de Deus. Esse poder é ilimitado. Esse Deus é o Todo-Poderoso. Amém? Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar agora pela vida de uma pessoa que passou ali na porta da igreja, chamada Wesley. Não é o pastor Wesley, mas ele passou, não quis entrar, mas pediu para que a gente possa orar por ele. É bom quando nós temos o motivo, mas ele talvez não quis trazer, mas isso não nos impede de orar e pedir a Deus que, mesmo sem essa informação mais completa, para a gente ser específico naquilo que vamos interceder por ele, o Espírito Santo de Deus conhece. Isso não é margem para a gente agir dessa forma. Mas vamos levantar um clamor por ele, chama Wesley, amém? Senhor Deus,